Caríssimos irmãos e irmãs, desde logo saúdo e felicito aqueles pais que se encontram na Assembleia pelo dia que celebrarão amanhã. Então, nossos votos de felicitações por parte do Santuário Mãe Rainha. O Evangelho de hoje, toda a liturgia da palavra, nos convida a refletir sobre o tema da vigilância, do estar preparados, atentos e prontos para o dia que o Senhor nos chamar ou para o dia que o Senhor voltar. Todas as imagens que Cristo utiliza nesse Evangelho, que é a continuação do Evangelho do domingo passado, que já foi uma introdução a esse tema, nos convidam a pensar na volta de Cristo ou no momento em que nós estaremos diante dele para o nosso julgamento. Domingo passado, quando Cristo ele tocou profundamente a nossa consciência sobre o sentido da nossa vida, o sentido da nossa felicidade, o porquê estamos aqui, para juntar dinheiro, juntar tesouros nesta terra ou tesouros no céu, e porque não vale a pena nenhuma juntar tesouros nesta terra se nós não o levaremos para o céu, Cristo hoje aprofunda ainda mais essa reflexão ao trazer essa imagem do Senhor que saiu para uma festa e vai voltar, e Ele quer encontrar os seus servos prontos para abrir a porta quando Ele voltar. No fundo, essa imagem e as outras nos levam a refletir sobre esse tema. Quando o Senhor vai voltar, estarei pronto, estarei atento ou não estarei preparado? E essa imagem, caros irmãos, esse dia da vinda do Senhor, do nosso encontro definitivo com Cristo, no dia do nosso juízo ou no final dos tempos, por vezes, ao longo da história, ele foi retratado como um dia de ira do Senhor. Até existe um canto medieval que ainda cantamos em novembro, na liturgia das horas, chamado Dies Irae. O dia da vinda de Cristo seria um dia de ira do Senhor, em que ele iria punir os maus, ser justo juiz, claro, contra as infidelidades e a maldade do homem, iria salvar os justos. Mas esse dia, em geral, ele é sempre retratado com esse aspecto de temor. O dia em que o Senhor virá nos condenar com rigor, com um juízo implacável. Mas não é essa imagem que nós obtemos da meditação desses textos. No fundo, esse mesmo dia que para alguns, sim, vai ser um dia de terror, um dia de temor, para outros, vai ser precisamente isso que está narrado na primeira comparação que Cristo nos propõe para meditar. Felizes os empregados que o Senhor, ao chegar, encontrar acordados. Em verdade, eu vos digo, o próprio Senhor que chegou de viagem vai cingir-se, fazer os empregados sentar-se à mesa e, passando, o próprio Senhor os servirá. Então, para aqueles que estão prontos, que estão como esses servos do Evangelho, com os rins cingidos, ou seja, com as roupas bem justas, prontos para trabalhar, e com as lâmpadas acesas que simbolizam a fé e a graça santificante, ou seja, o nosso estado de amizade com Deus, para essas pessoas, o dia do Senhor não vai ser um dia de temor, não vai ser um dia aterrorizante, vai ser um dia em que o Senhor virá nos visitar e se reproduzirá essa cena que acabamos de ler no Evangelho. Aquela mesma cena que se repetiu na última ceia, em que Cristo disse, já não vos chamo servos, mas amigos. E Cristo mesmo serviu os discípulos. O céu é precisamente isso. Quando nós contemplamos Deus face a face e somos completamente saciados, nosso coração é completamente transbordado de alegria, de satisfação, porque nós contemplamos aquele para o qual nós somos feitos. Então, se estivermos prontos naquele dia, como pode ser um dia de temor, um dia de terror? Não, é o grande dia da felicidade, o dia do encontro com o amor das nossas vidas. É esse o ponto que nós precisamos meditar profundamente. Mas, ao mesmo tempo, ao passo que Cristo ele nos propõe essa imagem de uma vinda que para muitos será um encontro profundamente feliz, ele também nos alerta para a possibilidade desse dia também não ser dos mais felizes, ou pelo contrário, ser de fato um dia de terror.
Se ao chegar, se quando o dono sair de casa, o empregado pensar, ele está demorando muito, vou espancar os outros criados, vou comer e beber e aproveitar, porque ele está demorando demais, o Senhor, ele virá num dia que ninguém espera. E contra esses criados, diz o Evangelho, ele os partirá ao meio e eles terão o castigo dos infiéis. E aqui é o grande ponto. É preciso imaginar a segunda vinda de Cristo a partir precisamente dessa perspectiva. Por um lado, não sabemos quando será, mas ele nos anunciou que voltaria e pediu para estarmos prontos. Então, a vida cristã, o estar pronto para essa realidade, não deve ser movido pura e simplesmente por um medo da condenação, mas pelo amor do encontro com aquela pessoa, com aquele Deus que nos criou precisamente para a comunhão com Ele. Estava ao longo desses dias pensando um pouco, alguma imagem que pudesse retratar um pouco essa realidade, né? E aí cheguei numa imagem que talvez dê para entender um pouco melhor aquilo que Cristo nos fala no Evangelho. Imagine um pai de família que ele é chamado para uma viagem de trabalho, de uma pendência que precisou realizar, e que ele, antes de sair de casa, ele reuniu a família e deu algumas instruções. Papai está indo trabalhar, cuidem bem da casa, mantenham organizado, né? Não se matem, né? Fiquem aí em paz com vocês, não briguem, tal, fiquem aí tranquilos. Assim que eu voltar, nós vamos cair na estrada e vamos para uma viagem de férias assim maravilhosa. Tá bom, papai. E quando é que você vai voltar? Então, eu não sei. Talvez o trabalho acabe hoje à noite, talvez acabe de madrugada, talvez acabe amanhã, talvez demore 1 ou 2 dias, eu não sei. O importante é vocês estarem preparados para assim que eu chegar, a gente coloca as coisas no carro e vai embora. Então, aqueles filhos, aguardando ansiosamente a vinda do pai, que alertou, se não estiver pronto, vai ficar. O pai, ao fazer esse alerta, ele não está infundindo no coração das crianças um terror, como muitas vezes o pessoal afirma ser a atitude da igreja quando diz que o Senhor vai voltar. Não é essa a finalidade do alerta que o padre faz, mas é pelo contrário, para que nós, estando prontos, não percamos essa chance que só teremos uma única vez de viver eternamente com Deus nessa viagem maravilhosa que é o céu. Então, sim, o Senhor ele virá novamente até nós, virá nos buscar, e diz o Evangelho, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E repito, isso não deve nos causar terror se hoje nós buscamos estar prontos. E vejam a pedagogia de Cristo. Quando ele anuncia a sua volta, mas não diz quando será, isso aqui é a melhor coisa que ele poderia fazer para conosco. Porque se ele dissesse precisamente, olha, eu vou vir em 2027, o que é que iria acontecer? Até dezembro de 2026, todo mundo ia viver na gandaia, fazendo as maiores atrocidades, mas chegou, eita, para o ano Jesus volta. Vamos nos preparar então? Não sabeis nem o dia, nem a hora. E repito, a nossa preparação não é uma preparação para fugir de uma condenação, é uma preparação para vivermos eternamente o amor de Deus no céu. É isso que deve nos motivar. Então, a vigilância que Cristo fala no Evangelho, está com os rins cingidos, nos remete à primeira leitura, quando no livro da sabedoria faz memória da noite da libertação do Egito. Quem lembra como se deu aquela noite? Quando Moisés, inspirado por Deus, após Deus comunicá-lo, pede que se faça a ceia pascal. Como é que os judeus realizaram aquela ceia? Com roupa de viagem, rins cingidos para uma longa trajetória, aguardando precisamente a hora certa para fugir, para sair do Egito, para ter a sua libertação. É exatamente isso que o cristão deve trazer para a sua vida. Devemos estar sempre prontos para o encontro com Cristo. E as lâmpadas acesas que Cristo fala no Evangelho é precisamente a graça de Deus. Quando nós estamos na sua graça, quando nós buscamos nos confessar, quando nós buscamos estar em dia com a nossa vida de oração, sim, a lâmpada da fé, a lâmpada da graça, sempre estará acesa em nosso coração. Por isso, para um cristão que vive assim, ele não precisa temer,
porque a eternidade que ele tanto espera e tanto almeja, de alguma maneira, ele já está vivendo nesta terra. A graça de Deus, caros irmãos, é precisamente isso. É uma participação do ser divino. Quando nós estamos na graça de Deus, nós já experimentamos um gostinho do céu. Sim, a eternidade e o tempo se tocam precisamente através da sua graça. Então, dizia São José Maria, a felicidade do céu está reservada àqueles que já aqui na terra a experimentaram. Porque é precisamente isso. A nossa vida aqui na terra de luta, de preparação, já é uma vida junto de Deus, uma vida junto de Cristo. E aquele dia em que Ele voltar é pura e simplesmente a consumação, o grande encontro com o amor das nossas vidas. Tem um episódio interessante da vida de Dom Bosco e de São Domingos Sávio. Não sei se vocês conhecem bem. Dom Bosco foi um padre italiano que ele se dedicou muito às obras de caridade, em especial com as crianças órfãs. Então ele fundou orfanatos, fundou escolas, oratórios. E aí das crianças que moravam no seu orfanato era São Domingos Sávio, um santo grandioso, mas que morreu ainda criança, né? É até padroeiro dos coroinhas, da juventude. Conta-se, certa vez, que as crianças estavam ali jogando bola no orfanato, brincando para lá e para cá, e Dom Bosco se aproximou delas e chamou uma primeira criança, né? E disse o seguinte, se você soubesse que você vai morrer daqui a 30 minutos, o que é que você faria? E a criança tomou um susto, aí disse, eu iria para a capela rezar. Tá bom, tá, volta a jogar bola. Aí chamou outra criança, né? Se você soubesse que você iria morrer daqui a 30 minutos, o que é que você faria? Nossa, Dom Bosco, eu iria me confessar agora. Tá bom, vai, joga bola. E aí chamou uma terceira criança. Fez a mesma pergunta e ela disse, eu iria pedir perdão à minha mãe. Tá bom, vai, joga bola. E aí chamou novamente, pela primeira vez, São Domingos, né? Aquele jovenzinho. E aí perguntou, se você soubesse que você iria morrer daqui a 30 minutos, o que é que você faria? E a resposta de São Domingos foi impressionante, que deve, assim, nos catequizar profundamente. São Domingos simplesmente disse, eu continuaria jogando bola. É exatamente essa atitude que devemos buscar. São Domingos, ele tinha consciência que ele vivia sempre, plenamente, a vigilância cristã. Ele estava pronto. Por isso que ele não tinha medo da vinda de Cristo. Ele não tinha medo da morte. Por isso que ele dizia, eu continuaria jogando bola. É assim que devemos encarar esse dia, caros irmãos. Se vivemos hoje junto com Deus, se buscamos hoje crescer na amizade com Cristo, não precisamos temer esse dia. O Senhor, Ele quer a nossa salvação e Ele é o mais interessado na nossa salvação. Mas, repito, é preciso estar preparados. Vez por outra, eu cito uma frase de Santo Agostinho que ajuda um pouco a entender essa realidade. Santo Agostinho dizia que Deus ele prometeu a cada um de nós a misericórdia. E, de fato, independentemente do pecado que a gente possa cometer, se nós nos arrependermos e buscarmos a reconciliação, Deus ele nos perdoará. E Santo Agostinho diz, Deus ele promete a todos a misericórdia. Mas sabe o que Deus não prometeu a ninguém? O dia de amanhã. Ou seja, a misericórdia, a conversão tem que ser buscada hoje. Porque Deus ele me promete isso hoje. O amanhã ele não prometeu a ninguém. O amanhã não está garantido para ninguém. Não sabeis nem o dia, nem a hora. Então, caros irmãos, não adiemos a nossa conversão. Busquemos o Senhor hoje. Saiamos dessa missa decididos a sermos mais fiéis, a reconciliar-nos com quem estamos devendo um perdão, a buscarmos o sacramento da confissão. Busquemos o Senhor enquanto é tempo. É essa a grande mensagem do Evangelho de hoje. Não sabeis nem o dia, nem a hora. Mas felizes aqueles empregados que o Senhor, quando voltar, encontrar trabalhando, encontrar lutando, encontrar ocupados precisamente com as coisas de Deus. É isso que nós esperamos e pedimos essa graça a nosso Senhor. Por fim, uma última palavra aos nossos pais. O Evangelho se encerra dizendo, a quem muito foi dado, muito será pedido.
A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Caros irmãos, caros pais, ser pai não é fruto de um mero acaso. Não, toda a paternidade é sempre uma vocação divina. Se Deus ele fez com que vocês pudessem ser pais biológicos ou exercer qualquer tipo de paternidade, qualquer responsabilidade e cuidado sobre outras pessoas, saibam que a partir disso Deus espera muita coisa de vocês. E se Ele deu a vós o dom dos filhos, sim, junto com esse dom vem também uma missão. Vem também uma conta que deveremos prestar diante de Deus. A minha missão de educador dos meus filhos, de quem aponta um caminho, como é que eu tenho cumprido? Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. Muito confiado, muito mais será exigido. É preciso entender, caros irmãos, que sim, a paternidade é um grande dom, é uma maravilha. Mas é também um grande desafio que Deus ele nos chama a trilhar junto consigo. De pegar aquelas almas, aquelas pequenas ovelhas que Deus nos confiou, e não pura e simplesmente garantir um pão material e uma educação civil, mas em especial garantir o pão do céu, aquela educação, aquele cuidado, aquele norte que nós somos chamados a dar aos nossos filhos, que os levarão ao céu. Repito e insisto, um pai, ele não deve bater no peito e achar que a sua missão foi concluída, foi cumprida, quando ver os seus filhos passando num vestibular, ou se casando, ou conquistando um grande emprego. Um pai, ele deve sim bater no peito e se orgulhar de ter cumprido a missão, quando, estando no céu, lá, junto de Deus, acolher e receber os filhos que na terra Deus confiou aos seus cuidados. Então sim, aqui será o sinal definitivo que eu cumpri a minha missão, que eu cumpri aquilo que eu prometi na frente do altar no dia do meu casamento. Eu prometo receber os filhos que Deus me confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja. Então, caros pais, lembrem-se também daquilo que Cristo disse a todos nós. Eis que estou convosco até o fim dos tempos. Não tenhais medo. Sejam fiéis, confiem em Deus, lembrem-se de que Deus está sempre convosco, ao vosso lado. Então, os desafios da paternidade nunca serão capazes de atemorizar-vos, tirar o vosso ânimo, tirar a vossa felicidade. Pelo contrário, se converterão no vosso caminho de santificação e de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.